No último episódio eu falei sobre o padrão de cores do cane corso, tanto na questão de pelagem quanto também na cor dos olhos. Hoje, seguindo aqui no segundo episódio dessa série de 3 episódios, onde eu vou falar sobre tudo referente a um cane corso, para você que quer comprar um cane corso ou para você que simplesmente quer conhecer um pouco mais sobre a raça, hoje aqui eu vou falar um pouco mais sobre a morfologia geral de um cane corso ideal, padrão CBKC, e também a parte de temperamento, como que ele deve ter, seu comportamento, seu temperamento, enfim. Vamos para mais um episódio aí, espero que vocês gostem. E quando a gente fala sobre o padrão morfológico de um cane corso, é até uma questão um pouco polêmica, porque esse padrão foi definido recentemente, há pouco tempo. Isso não quer dizer que o cane corso é uma raça nova, muito pelo contrário. Lá no primeiro episódio aqui do podcast, eu citei a origem do cane corso, que ele descendeu do antigo Molosso romano, que era um cão utilizado na guerra, utilizado nas arenas para gladiar com leões, com humanos, enfim. É uma raça muito antiga, mas que com o tempo foi feito um trabalho para recuperar a raça, ela foi se perdendo ao longo do tempo. E aproximadamente nos anos 80 ali foi feito um grande trabalho para recuperar o padrão da raça cane corso. Então quando eu falo que é uma raça nova, que é o padrão morfológico é novo, é a partir de 1980 que os criadores trabalharam no processo de seleção tanto na Itália quanto aqui no Brasil também. Os primeiros cane corsos chegaram aí no final dos anos 90, se eu não estou enganado, e manter o padrão de uma raça que teve o seu cão ideal definido há tão pouco tempo é um desafio muito maior para os criadores. Eu não crio cane corso, mas sei que isso é muito mais delicado você trabalhar com uma raça que teve o seu padrão definido há pouco tempo do que uma raça que já vem com uma linhagem de exemplares que foi definido há décadas e séculos. Então é muito mais difícil para um criador de cane corso hoje manter os seus cães dentro de um padrão, para evitar que ele faça qualquer cruzamento que possa vir a trazer um cane corso não desejado, né, que não tenha os padrões que a gente busca. Como eu não tenho tanta autoridade técnica para isso, eu sou mais um curioso que gosto muito de pesquisar sobre o assunto. No próximo episódio, aqui no terceiro e último episódio sobre a raça cane corso, sobre os padrões da raça cane corso, eu vou trazer um criador, uma pessoa que tem essa vivência diária, que tem a prática, que tem o conhecimento técnico para tirar todas as dúvidas que eu tenho e que possivelmente você aí que está ouvindo também tem. Então no próximo episódio, que vai sair sem ser essa semana, agora a próxima, na primeira semana de julho, eu vou trazer um criador para ajudar a gente a entender um pouco melhor como funciona esse processo de padronização da raça e como cada criador cria sua linhagem, como cada criador define quais cães vão fazer parte do seu plantel para ajudar nesse trabalho de seleção tão profissional que muitos criadores aqui no Brasil fazem, mas que também tem alguns criadores que não seguem tão à risca, né? Não sei nem se a gente pode considerar criador nesse caso. Mas até esse terceiro e último episódio com um especialista, vamos passar aqui na parte mais teórica de como que é a morfologia de um cane corso, e aí, se tiver alguma informação não tão precisa, a gente corrige com o pessoal com o criador, né, que vai participar aqui do último episódio sobre o cane corso. E quando a gente fala então sobre a morfologia do cane corso, o fator que na maioria das vezes chama mais atenção é a cabeça do cane corso, né? Uma cabeça muito imponente. Ele, como eu comentei já, ele descende do antigo Molosso romano, que também veio a ser a origem do mastim napolitano. E o mastim napolitano é conhecido por ter a maior cabeça entre os cães. Então o cane corso também tem um pouco dessa cabeça de mastim napolitano, que é muito grande, muito imponente, e que ao contrário do mastim napolitano não tem rugas. O rosto de um cane corso, a cara de um cane corso não tem rugas, não tem pele excessiva. Infelizmente o mastim napolitano evoluiu de uma forma no Brasil e em vários lugares no mundo num formato muito extremista, né? Hoje o mastim napolitano destoa muito de onde ele surgiu,
do antigo Molosso Romano, um cão atlético, um cão que era para combate mesmo. Hoje a maioria dos mastins napolitanos são cães que têm uma expectativa de vida curtíssima, com vários problemas genéticos, mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso no episódio específico de mastim napolitano. Então, comparando aí a cabeça do mastim napolitano e do cane corso, são duas cabeças muito imponentes, mas a diferença é que a cabeça do cane corso não tem rugas na sua cara, não vai ter ruga no fuço, na cabeça, e a pele ela é pendente sim, principalmente nos lábios, né? Mas não excessivamente, ela é pendente de forma moderada. Os lábios do cane corso, aquela parte lateral do focinho que tem bastante pele, ela deve cair, né, para ser pendente, mas sem muito excesso. E olhando de frente o fuço do cane corso, esses lábios devem ter um formato de U invertido, ou seja, não é um V. Ele tem uma curva constante e linear que não tem nenhum pico, não chega num momento ali no meio onde tem a inserção da trufa do nariz, não cai do nada. Ela sobe de uma forma constante e desce na mesma proporção do outro lado, evitando assim o excesso de pele não aderente ao rosto, à bochecha, né? E aproveitando que a gente está falando da parte dos lábios, da bochecha, do rosto do cachorro, vamos falar sobre a arcada dentária, né, dos dentes do cane corso. Existem algumas variações de mordida que são aceitas pela CBKC, mas a que a gente encontra com maior frequência e que é aceito pela CBKC é a mordida com um pouco de prognatismo, ou seja, aquela mordida onde a arcada inferior, os dentes da parte inferior, são ligeiramente para frente em relação à parte superior. Não é nenhum bulldog inglês, onde isso é visto com uma proporção muito maior, mas ele é aceito sim com um limite de 5 milímetros. Então a distância horizontal entre a parte inferior, o dente inferior, e a parte superior não deve exceder essa distância aí horizontal de 5 milímetros. Feito um resumão aí dessa parte de boca, lábio e mordida, vamos passar para o que chama atenção mesmo, né? A estrutura da cabeça. A cabeça do cane corso ela deve ter a testa, né? A parte inicial do crânio, com uma ligeira inclinação para baixo. Não deve ser algo que começa e termina ou tem uma angulação muito forte para baixo. Ela é ligeiramente inclinada a testa para baixo, chegando no stop. O stop é aquela região onde tem a divisão entre o focinho e a testa do cachorro. Então essa região ela deve ser ligeiramente inclinada e não ter tanta incisão nessa parte, porém existem alguns exemplares que, devido à inserção do boxer para resgatar a raça em algumas regiões, foi inserido boxer em alguns cruzamentos para evitar que a raça morresse. E devido a essa intervenção de raça, é comum a gente encontrar em alguns cachorros, alguns cane corsos, o focinho um pouco mais encurtado e essa inclinação da testa mais incisiva. Mas o ideal é que seja de uma forma bem leve. E quando a gente chega na região do focinho, ele deve ser paralelo. Ele não deve ser nem como um Bull Terrier, onde o fosso dele é direcionado para baixo também, e nem como um Pointer, que tem o focinho mais projetado para a parte superior. Então ele deve ser paralelo ao solo, horizontal, enquanto a testa tem uma leve inclinação para baixo. A região da cabeça é a parte onde você pode bater o olho e saber como é o trabalho da pessoa, do criador que você está lidando. Porque de resto, claro, existem criadores que podem ter uma linhagem um pouco mais robusta, mais pesada. Tem criadores que vão ter uma linhagem um pouco mais delgada, mais atlética, mas em geral essas informações de proporção são mais visíveis na parte estrutural da cabeça do cane corso, principalmente quando a gente fala aí do fosso e do stop da cabeça. Se você fez esse check aí de bater o olho na região da cabeça e tá tudo certo, o segundo passo é você encontrar para tentar definir se ele está dentro dos padrões gerais de peso e altura.
E quando a gente fala de um cane corso padrão, essa altura deve estar entre 60 e 70 centímetros na altura da cernelha aproximadamente, podendo variar sim um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, dependendo da linhagem do criador. E o peso dele deve estar entre 40 e 50 quilos, também com alguma flexibilidade ali, tanto para cima quanto para baixo, de acordo com a metodologia de trabalho que o criador, que o canil, busca dentro do seu plantel, dentro das suas ninhadas. De uma forma geral, a aparência externa de um cane corso deve ser de um cachorro grande, robusto, ágil, ao mesmo tempo forte, musculoso, com uma estrutura boa e com a pele aderente ao corpo, diferente do mastim napolitano e do fila brasileiro, que tem essa pelagem um pouco mais solta devido à lida com gado, com possíveis ataques de outros cães. O cane corso ele tem essa pele um pouco mais aderente. Já em relação ao temperamento, o cane corso é um cachorro muito inteligente, mas ele não é um cachorro para qualquer pessoa. Ele é um cachorro de temperamento forte, um cachorro de guarda, que tem um potencial, uma força bruta, uma força física muito grande. Então ele é um cão mais recomendado para tutores mais experientes, que já tiveram contato com cães grandes, do que com pessoas que nunca tiveram cães ou que não têm tanta experiência nessa lida, nesse comando de cães de grande porte. O que não quer dizer que isso impeça que você tenha um cane corso na sua casa. O cane corso ele é um excelente cão, é uma das raças mais recomendadas para proteção e guarda em todo o mundo e super inteligente, mas como qualquer outro cão, ele precisa ser ensinado, ele precisa de um tutor, de um dono que esteja ali próximo a ele, que ensine quando ele deve ter determinado tipo de comportamento, quando ele deve atacar, quando ele deve ficar tranquilo que ele está com pessoas do seu convívio familiar. Então tudo vai depender de acordo com a forma que você cria o seu cane corso. Óbvio que cada ninhada vai ter o alfa, vai ter o filhote que tem uma submissão maior e que vão ter os meio termo para cima e para baixo, mas de um modo geral, se você cuidar e adestrar, ensinar o seu cane corso qual comportamento ele deve ter, ele vai ser sim um excelente guardião para sua família, para suas propriedades, e vai deixar você muito mais seguro. Até porque só pela aparência de um cane corso, acredito que o ladrão vai preferir ir para casa do seu vizinho e não para a sua, porque ele é de fato um cão muito imponente que assusta a maioria das pessoas que encontram pela primeira vez. Bom, de uma forma geral, acho que deu para fazer um overview sobre a questão morfológica, principalmente na região da cabeça, de temperamento também dei uma pincelada para explicar como que funciona a parte comportamental de um cane corso em geral. Isso vai depender muito de criador para criador. Existem criadores que buscam mais a parte morfológica e menos a parte temperamental, que na maioria das vezes esses criadores estão aí nas exposições de beleza da CBKC. Existem outros criadores que vão mais para a parte funcional e que trabalham também a parte morfológica, mas que priorizam mais a parte funcional, ou seja, um cachorro que vai ter um drive um pouco mais alto, que ele vai ter um instinto de proteção um pouco maior e que ele pode sim também ter a parte morfológica tão boa quanto de um criador de exposição. Então isso vai depender muito de acordo com a linhagem de cada canil, de cada criação. E aí no próximo episódio eu vou trazer aqui um criador de um canil já experiente na raça para tirar dúvidas, falar curiosidades sobre a raça e trazer ainda mais informação sobre cane corso, para que você ao final dessa série de 4 episódios, contando o primeiro episódio que eu fiz um resumão, para que você consiga ter uma visão geral e saber se você realmente quer um cane corso, se você está disposto, se você é a pessoa indicada, ou se você precisa esperar um pouquinho mais, enfim. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.